Você sempre foi pela metade. Você sempre foi ali 10%. Você podia ser uma criança muito curiosa que ouvia, para de perguntar, você tá sendo inconveniente, você tá enchendo o saco, cala a boca. Bora falar sobre essa sensação de não pertencer. Você pode estar nessa fase, ou já viveu isso, onde você olha pro espelho assim e fala, puta que pariu, quem sou eu? O que que eu sou? O que que eu gosto? O que sou eu de verdade? E você não se encaixa. Você não tá bem no seu trabalho, você não tá bem nas relações, você não tá bem na família. E até você nunca se enxergou dentro da sua família, como se você fosse um ET, você fosse um ratinho. Você ali, alguém que caiu ali dentro e fala, o que que eu tô fazendo aqui? Só que isso, essa sensação de você não pertencer ao ambiente, às pessoas que estão à sua volta desde cedo, ele vem de um processo que começou lá na sua infância, não nasceu de um dia para o outro, onde você foi aprendendo diariamente a deixar de ser você para se encaixar na presença dos outros, que estavam ali te conduzindo, te alinhando para o que seria a sua vida dali para frente. E você foi entendendo que muitas vezes você tinha que se calar, você não podia falar, você não podia pensar, você não podia agir. Talvez um sorriso muito largo incomodasse, talvez uma tristeza muito profunda fosse ali julgada, talvez algo que você já desejasse fosse totalmente condenado. Você podia ser uma criança muito curiosa que ouvia, para de perguntar, você tá sendo inconveniente, você tá enchendo o saco, cala a boca. Você podia ser uma criança muito emotiva e foi escutando que monte de frescura é essa, que mimimi. Isso aqui é só uma criança chorona, chata. O tempo inteiro tá de enchendo a paciência. E você foi criando um monte de camadas à sua volta e foi construindo um eu, um self falso, que nunca foi você. Você sempre foi pela metade. Você sempre foi ali 10%. E isso foi ensinado por uma família onde você estava inserido, que te acolhia, te abrigava, te dava comida, te dava roupa, te dava abraços. Você fala, mas como assim uma família que me queria tão bem, me abraçava tanto, foi fazendo tanto mal à minha construção, a eu entender o que eu sou? E você tem que começar a compreender um primeiro ponto, que nenhum pai, nenhuma mãe vai fazer isso por mal. Ninguém vai falar assim aqui, pô, eu vou começar a podar meu filho já aos 9 meses de idade. Quando ele chorar, eu já vou gritar pra ele não chorar, porque eu quero que no futuro ele seja fudido. Não, nenhum pai, nenhuma mãe faz isso. É inconsciente. Eles não entendem do que acontece no subconsciente, na mentalidade de uma criança. Eles estão reagindo à vida. Porque assim como a gente está sendo filho pela primeira vez, seu pai e a sua mãe também é a primeira vez deles no mundo. Ninguém vem com um manual de instruções. E é nessa forma deles reagirem à vida, a tentarem te educar da melhor forma, que você foi criando uma casca, você foi criando uma camada gigantesca, que hoje a hora que você olha pro espelho, você fala, caraca, quem é isso aí? Por que que parece que quando eu tô na casa dos meus pais eu não sou dali? Eu me sinto melhor quando eu vou embora, quando eu não tô dentro. Quanto mais longe eu tô, melhor. Eu fui embora da casa dos meus pais e eu não sinto saudade de ninguém, de nada. Eu não quero ver meus avós, não quero ver meus tios, não quero ver ninguém. Por que que isso acontece? Por que que aquela criança foi criando tanta casca e tanta camada, ele nunca pôde ser ele, e aí ele foge de tudo isso? E como que você começa a olhar pro espelho com um pouco mais de alegria, de verdade, de tesão na vida, sem tudo isso que te aconteceu na infância, começando a entender a sua história? E é isso que a psicanálise faz por você, por exemplo. Você numa sessão de terapia psicanalítica, você vai começar a olhar para sua história para abraçar ela de novo, para entender as coisas. Não é para ir lá simplesmente entender o que aconteceu, ir até os seus pais e falar assim, ô mãe, ô pai, puta que pariu o que vocês fizeram, uma cagada aí. Não. Olhar para sua história e trazê-la para dentro, entendendo o que você gostava, quem você era, o que você desejava, como as coisas aconteceram, porque quando a gente dá nome para as coisas, é muito mais fácil de lidar e resolver com a situação. Pega o exemplo quando você está doente, você está com alguma coisa que você nem sabe o que é, e aí tem um monte de sintominha picado.
Você fala, e agora o que eu tenho? Eu não sei, eu tô mal, eu tô aqui, meu nariz escorre, eu tô tossindo, e eu não sei o que eu tô sentindo, e me deu febre, você tá lá perdido. Aí você passa por um médico, o médico fala, isso aqui é um resfriado, toma aqui esse comprimidinho todos os dias que vão passar os sintomas. Você deu nome para as coisas e conseguiu achar um meio de curar esses sintomas, de sumir com eles, de reduzir eles. A psicanálise, ela vai fazer algo parecido com isso. Quando você olha para o que aconteceu na sua vida, você consegue olhar a sua história, entender ela, abraçar a sua história, começar a ressignificar as coisas e dali para frente viver de uma outra forma, olhando para o espelho e se reconhecendo, sorrindo, sentindo um pouco mais de tesão na vida do que você estava até tempos atrás. E não tem mágica para isso, não tem guruzinho, não tem cursinho. É você parar e olhar para você numa sessão de terapia frente a frente com uma outra alma, com uma outra pessoa. Não é ChatGPT que resolve essas coisas para você. Olhar para si é um ato de amor, é um ato de coragem que muita gente não tem coragem de fazer e foge disso o tempo todo. Só que é um processo lindo de reconstrução. Que você pode ter sido aquela criança curiosa que foi podada e que hoje você não tem coragem de perguntar as coisas quando você tem dúvida no seu trabalho, porque você entendeu que não era para você perguntar lá na infância. Você hoje pode sentir vontade de chorar diante de alguém que você ama, porque você está emocionado com o momento da relação de vocês, e você não chora porque você aprendeu que não era para chorar lá na infância, que era exagero. Por que você não restaura o que você foi? Não de voltar no tempo e recomeçar a sua história, mas de começar a reescrever as coisas daqui pra frente, olhando pra você com respeito. E você pode fazer isso. Então esse vídeo aqui, ele não é essa série de vídeos que eu quero gravar aqui pra você, não é sobre passo a passo, não é sobre receitinha mágica. É sobre reflexão. É sobre entender você. É sobre se olhar. É sobre cuidar de você, é sobre cuidar da sua mente, é sobre fazer terapia. E aqui embaixo tem o link para você se tornar meu paciente e fazer psicanálise comigo. Eu te vejo no próximo vídeo. Cuide da sua mente. Tchau.